Boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de cumprimentar você que chegou aqui para mais essa noite. E também gostaria de cumprimentar nossos amigos internautas que nos assistem no ao vivo ou então em algum outro momento através das nossas redes sociais, pelo Facebook, que você possa, que Deus possa abençoar você através da mensagem que nós teremos para você essa noite. Se você gostou de alguma mensagem que você viu aqui, alguma música que foi cantada, compartilhe. Não custa nada, a gente compartilha tantas coisas, né? Todos os dias nas nossas redes sociais. E por que não compartilhar uma mensagem especial que mexeu com você, que de repente possa ser especial também por uma outra pessoa que vai ver o seu compartilhamento. Então, se você gostar dessa mensagem ou de qualquer outra mensagem que você ouvir aqui no nosso canal da Igreja Central de Tatuí, compartilhe, para que a mensagem de Deus possa se espalhar para muitas pessoas que de repente precisa ouvir um pouco sobre o amor de Deus. Essa semana, né, contando com a semana passada, nós estamos vivendo um momento especial, né, que já vem acontecendo já há alguns anos, que é os 10 dias de oração. E esse ano em especial, os 10 dias, ele está focado no resgate de pessoas que um dia já se sentaram nesses bancos aqui, ou de alguma outra igreja espalhada aí pelo mundo, e nós estamos em busca de resgatar essas pessoas. E, como sempre, existem 10 temas especiais, e essa semana, desde segunda-feira, né, os temas ele vem falando sobre 3 parábolas que Jesus contou numa certa ocasião, né? Jesus estava ali reunido com algumas pessoas que naquela época era tida como pecadores, né? E eram pessoas excluídas da sociedade. Quando então os líderes da igreja chegaram ali onde Jesus estava e começaram a acusá-lo de estar comendo com pecadores. E então Jesus ele conta ali 3 parábolas, né, que nós estudamos desde segunda-feira. Por mais que foi invertido aí na lição as parábolas, né, a gente estudou primeiro a dracma perdida e depois a ovelha perdida, né? Mas hoje em especial nós estudamos sobre o filho pródigo. E é sobre esse tema que nós vamos falar um pouquinho. E abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Você em casa também pode acompanhar na leitura com sua Bíblia, ou então, se você tem um aplicativo no celular, nos acompanhe através da leitura de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E lá diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter comunicado tudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e o vestiu. Põe-lhe no dedo um anel e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Até aí, mantenha a sua Bíblia aberta. É interessante a gente notar que se você contar essa parábola para alguém do Oriente Médio, você pode, de certa forma, correr um certo risco. Eu vou contar o porquê. O pastor Rodrigo Silva, certa vez, ele estava contando uma história em um dos seus sermões, e ele disse que, uma vez, quando ele estava lá no Oriente Médio, ele estava falando para um grupo de beduínos, né, ou aquelas pessoas que vivem ambulantes, né, pelos desertos ali do Oriente Médio, e para aproveitar o intérprete que estava com ele, ele contou essa parábola. E como já era de se esperar, a reação dos beduínos foi imediata. E já mandou o pastor: pode parar de falar, isso é uma mentira, eu não quero ouvir. E o pastor, já sabendo da indignação deles e tudo mais, mas quis, né, saber o motivo real daquilo, ele começou a querer saber um pouco mais, começou a insistir, até que um deles falou assim: mas por que você não acredita que essa história seja real? E ele falou assim: olha, porque no nosso meio, nenhum jovem teria coragem de se dirigir e falar ao pai dessa maneira. E aqui a gente pode fazer um parênteses e dizer assim: depois da Segunda Guerra Mundial, desse tempo para cá, aqui no Ocidente, a figura do pai tem sido distorcida através da televisão, através dos filmes. E se a gente for ver, no nosso meio hoje, o pai, às vezes, em algumas famílias, não tem tanto valor como a mãe. E você começa a ver, alguns vão lembrar lá no passado, de alguns seriados, por exemplo, como A Feiticeira, não sei se vocês lembram, de Hollywood lá, onde ela era casada com um homem, e ele era um paspalhão, o seu marido. E você começa a ver desenhos animados daquela época para cá, como os Flintstones, os Jacksons, os Simpsons. O pai sempre tem uma figura, o quê? De desprezo, não é assim? Se você for ver os Simpsons, que é mais da nossa realidade, o pai ali daquela família, ele é um palhaço, um zero à esquerda, alguém que não é digno do quê? De respeito. E essa figura, ela tem se concretizado em nosso meio até hoje, e vem trazendo essa cultura para cá. Mas lá no Oriente Médio, a figura do pai é a pessoa mais importante da família. E um filho nunca se dirigiria com falta de respeito ao seu pai. E logo depois do pai, a figura mais importante de uma família seria então o seu filho mais velho. Então o pastor, conversando ali com aquele beduíno, ele falou assim: mas e se acontecesse de alguém falar isso para o pai? O que aconteceria com esse jovem?
Então aquele beduíno falou assim: olha, no mesmo momento o pai bateria nele e o expulsaria de casa e o expulsaria aqui da nossa aldeia, da nossa tribo, e ele seria expulso. E ainda digo mais, poderia ainda ser julgado pelo conselho de anciãos aqui da tribo, e provavelmente, se chegasse a esse ponto, ele seria apedrejado, conforme diz o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Para você ver o porquê. E logo depois você pode entender por que eles agem dessa maneira. Porque esse filho, ao se dirigir ao pai, nada mais ele, ao pedir a sua herança, ele estava dizendo para o seu pai assim: pai, eu quero que você morra. Porque na lei deles, a herança só pode ser dada ou distribuída entre os filhos quando o pai, o quê? Morre, não em vida. E quando aquele filho se dirige àquele pai dessa maneira, pedindo ali a sua parte dos bens, ele nada mais, nada menos, está querendo que seu pai o quê? Morra. É interessante que cause essa atitude nessas pessoas do Oriente Médio, mas se a gente trazer essa parábola para os nossos dias, ela também pode causar-nos estranheza para nós ocidentais também. Mesmo nós sendo atacados por essa cultura em que a figura do pai não tem tanta importância. Veja bem, um homem muito rico, dono de muitas empresas, tinha 2 filhos. O seu filho mais velho já é formado em administração, é um dos seus braços direitos ali na sua empresa. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, está preocupado com o crescimento da empresa, com o investimento que é feito, se ela cresce, se tem filiais, se não tem filiais, como que anda a bolsa, como que andam os investimentos. Ele se preocupa, porque ele sabe que quando o pai se aposentar, ou então chegar a morrer, aquilo ali é dele, e é ele que vai tomar conta. Então ele já se prepara, ele está ali e ele cuida. Ao contrário dele, o seu irmão mais novo gosta de viver a vida. Ele começou mais de 3 faculdades, não terminou nenhuma delas. Todas as noites ele sai para curtir com os amigos em baladas, em festas, com bebidas, com mulheres, com drogas. Vira e mexe, o pai precisa ir até a delegacia para resolver algum problema que o filho fez, por estar dirigindo embriagado ou por qualquer outra coisa que ele tenha feito. E esse filho, então, um dia ele chega para o pai e fala assim: pai, olha, eu já fui no advogado, eu já sou emancipado pela minha idade, eu quero que o senhor me dê a parte dos meus bens e eu vou embora viver a vida, eu sou novo, eu quero curtir a minha vida o que eu posso. E aquele pai, então, o que ele faz? Ele vai, vende partes da sua empresa, né, do seu patrimônio, transforma aquele dinheiro e dá para o filho. E o filho vai embora. Passa-se os anos, aquele filho gasta todo o seu dinheiro com festas, paga bebida para todo mundo, não se preocupa em poupar, em fazer algum investimento, algo que o seu dinheiro multiplique, e o seu dinheiro só vai diminuindo. Ele morava em hotéis luxuosos e agora o máximo que ele pode pagar é uma pensão bem furrequinha, porque o seu dinheiro está o quê? Acabando. E ele começa a perceber o que ele fez, começa a cair em si, e então ele volta com a cara mais lavada do mundo, chega lá na empresa do pai e fala assim: pai, eu vim aqui pedir desculpa para você, porque o que eu fiz foi errado, eu não devia ter feito isso, e eu estou aqui, eu quero que o senhor me contrate para ser um empregado seu aqui, e além de tudo que o senhor possa me perdoar.
E o pai, ele pega e fala assim: não, filho, que bom que você voltou, vem aqui, volta para cá. E o pai pega ele e coloca ele como subpresidente da empresa. E você, de repente, é um parente próximo dessa família, e quando você fica sabendo do assunto, qual que é a sua reação natural? Esse homem está louco. Olha o que o filho dele fez. E agora ele vai colocar ele como presidente da empresa? Você não pensaria assim? Pensaria ou não pensaria? Mas veja bem, aqui a Bíblia, olha só, no versículo 22, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e o vestiu, e põe-lhe um anel do dedo e sandália nos pés. Parece que é assim, ele está sujo, dá um jeito de pôr uma roupa limpa nele, assim, quando a gente lê de primeira mão aqui a Bíblia. Mas se você for um pouquinho para trás, lá no Velho Testamento, lá, e você vê que quando Jacó deu uma túnica diferente para José, o que Jacó estava querendo dizer com essa atitude, vocês lembram? Que o filho era, e ele estava o colocando acima do quê? Dos irmãos. O mesmo José, quando depois Faraó o colocou como governador do Egito, qual foi a primeira coisa que Faraó fez com José? Colocou-lhe um anel no dedo, uma capa, uma roupa, mandou trazer sandálias. Por quê? Porque esse ato de se colocar o anel no dedo, de colocar uma roupa diferente dos demais, simboliza que você o está colocando acima de alguma coisa ou dando um poder a mais a essa pessoa. É isso que o pai está fazendo aqui. E agora você vê isso tudo, você para e pensa: mas espera aí, depois de tudo que esse filho fez, o pai vai fazer isso com ele ainda? Aí você começa a entender a atitude do irmão mais velho. Você não começa a entender? O irmão mais velho aparentemente sempre esteve do lado do pai, aparentemente sempre esteve a favor do pai. O pai, ele joga na cara do pai depois que o pai nunca fez nada por ele, e ainda faz isso para quem o chutou, né, há um tempo atrás. Mas há de se entender, Jesus, ele não contaria essa parábola que aparentemente, através da cultura ali dos orientais ali, pareça ser louca, e agora nessa perspectiva ocidental que eu coloquei na história também parece ser louca para nós. Jesus não contaria uma história assim se Jesus não quisesse nos ensinar algo através disso. Voltemos à palavra de Deus. Olha só, a partir do versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não parece que falta um pedaço aqui nessa história? Porque veja bem, o filho estava onde? Do lado de fora da casa. Ele não quis entrar na festa. E o pai vem até ele para tentar convencê-lo a entrar, para então celebrar ali a volta do seu irmão.
Mas ele fica ali fora. E o pai fala tudo isso para ele se abre com o pai tenta rebater a sua acusação, mas a Bíblia não fala se ele entrou ou não. Fala? A Bíblia fala se ela entrou ou não? Parece aquelas historinhas que a gente vê aqui do Provai e Vede, né? Que na hora que a gente começa a ficar assim, bem interessado na história, parece assim, continua. Mas esse caso aqui não continua. A gente não sabe o que aconteceu. Se ele entrou, né, fez as pazes com seu pai e com seu irmão, ou se ele não entrou, a história para aí. Mas tem um motivo para isso. Volte ali na Bíblia e veja ali no versículo 11, e qual é a primeira palavra que começa o verso. Qual? Continuou. O que isso indica para você? Para a gente entender o porquê que a história se estende do jeito que nós narramos até aqui. O que dá a entender quando você lê aí como primeira palavra do verso, continuou? Que veio algo antes, né? E depois que veio essa parte, aí o narrador colocou assim, continuou, e daí Jesus começou a contar a história do filho pródigo. Num momento bem próximo ali dessa parábola do filho pródigo, qual é a parábola que vem? Qual é a parábola que antecipa do filho pródigo? Da dracma perdida. Aí também está uma história meio estranha, não é verdade? Veja bem, a história diz assim, que uma mulher tinha uma certa quantidade de moedas e perdeu uma delas. E ela revirou a casa inteira para achar uma moeda. E depois que ela encontrou, ela se regozijou com as pessoas. Até aí tudo bem. Vamos trazer para os nossos dias. O culto de quarta-feira como hoje, ele é especial ou ele é diferente, por quê? O que acontece normalmente antes do sermão que nós fizemos aqui hoje? Os pedidos de oração, os agradecimentos. Aí pensa você que na quarta que vem, a irmã Jane, ela chegou aqui, né, na igreja, e ela levanta a mãozinha dela assim, né, me permita usar a senhora como exemplo aqui, e ela levanta a mãozinha dela assim e fala assim, olha, hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, sabe por quê? Porque veja bem, eu tinha lá em casa 10 canetas para me estudar a minha lição e a minha Bíblia, 10. E eu perdi uma caneta, a caneta azul. E quando eu perdi essa caneta, eu fiquei muito triste. E eu comecei a varrer, levantar sofá, levantar cadeira, levantar cama, para procurar essa caneta e eu não achava. Até que depois que eu revirei a minha casa inteira, eu achei a caneta e agora eu estou aqui para agradecer a Deus e comemorar com vocês, porque Deus me ajudou a encontrar a minha caneta. É mais ou menos isso a história, não é? Mas qual que é o contexto para a gente entender o porquê dessa mulher agir dessa forma com a dracma? Uma mulher, como ela não tinha tanto valor naquela época, quando ela iria se casar, o seu pai a presenteava com algumas moedas. Se você estava aqui sábado, você viu o Eduardo comentando um pouquinho sobre isso sábado passado. E essa moeda, ela guardava, porque se acontecesse algo com seu marido, o único socorro que ela tinha por não trabalhar, muitas delas não sabiam ler, não sabiam fazer assim porque não iam para a escola, né? Era essas moedas para ajudá-la a se sustentar ou a voltar para sua família. E quando ela perde aquilo lá, ela fica desesperada. E aquilo, quando ela ganhava aquilo, era se colocado ou então em colares, ou então no véu, né, da noiva, e ela perdeu algo que era essencial para ela se alguma coisa acontecesse. Você já perdeu alguma coisa assim, essencial? Já?
Dá um desespero? Dá ou não dá? Uma vez eu perdi um celular. Coloquei no bolso e o celular caiu. E não achei mais. Eu fiquei, eu acho que mais de umas 2 semanas assim. E depois 10 meses lembrando, porque eu tinha acabado de comprar, dividido em 10 vezes, e tinha que pagar o celular que não tinha mais. Então tinha um valor, tinha um sentido aquilo lá. Mas veja bem, se você ver agora o início, ali no versículo 8, que começa a parábola da dracma perdida, qual é a palavra que está ali? Só a primeira palavra, qual é? Ou. Se você for ver e reparar, ela tem o mesmo sentido do continuou, não tem? Porque se você está falando alguma coisa para alguém, você fala assim: alemão, eu preciso que você vá ali no Zuzinha e compra para mim ali um pouco de aveia. Ou então, se você achar melhor, você vai ali aqui no JM e compra ali. Vê o que você acha melhor. Você usa essa conectação porque antes disso você falou algo. Indica também que antes ainda houve uma outra história. E qual é a outra história que veio antes da dracma? E se você for lá no primeiro verso da parábola, na primeira palavra, o que está escrito lá? Então. Agora a gente começa a entender um pouquinho a situação do que estava acontecendo. Vai lá no versículo 1 do capítulo 15. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e quê? Pecadores, para ouvir. E murmuravam quem? Os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com... Sabe qual é a situação? Jesus estava num lugar comendo com esses publicanos e com esses pecadores. Quando à porta daquele lugar apareceu então os fariseus e os escribas e começaram então a murmurar. E Jesus então ele pede licença para aqueles publicanos e pecadores que estavam ali e vai até a porta e pergunta ali para aqueles publicanos o que está acontecendo. Para aqueles fariseus, né? Ele diz assim: o Senhor está comendo com pecadores. Sabe o que acontece? Jesus, quando ele começou a curar as pessoas, quando Jesus começou a perdoar pecados, como o de Maria Madalena, e colocar essas pessoas de novo no convívio da sociedade, isso começou a incomodar aqueles fariseus. Sabe por quê? Porque nós devemos sim odiar o pecado como Deus odeia, mas nós devemos amar os pecadores, como Jesus ama. Mas às vezes a gente se esquece de que nós também somos pecadores. E por mais que eles menosprezassem aquelas pessoas, para eles era importante que elas continuassem sendo quem elas eram. Porque assim, na visão deles, o erro deles se camuflava no pecado aparentemente maior daquelas pessoas. Vocês conseguiram entender? Olha o estar com essas pessoas. Mas essas pessoas eram importantes que existissem para que os pecados dela aparecessem mais do que os erros deles mesmos. E quando Jesus começava a introduzir essas pessoas na sociedade de novo, perdoando seus pecados, isso começou a incomodar aqueles homens. E então ele fala para aqueles homens assim: vocês estão incomodados porque eu estou comendo com esses pecadores? Eu posso contar uma historinha para vocês? E aqueles homens: pode.
E ele começa então, olha, havia um pastor, tinha 100 ovelhas, perdeu uma delas. E ele começa a contar. Você vê que agora você começa a prestar atenção no que Jesus está narrando ali, e você começa a ver que, por mais que ele contou 3 parábolas, as 3 ela tem uma conexão muito grande com o que estava acontecendo ali naquele momento. Veja bem, vamos começar pelas ovelhas. Ovelha sabe que está perdida? Sim ou não? Será que não? Veja bem, será que ela sabe que está perdida? Alguém falou aí. Quem falou? Sabe. Ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Aonde ela está perdida? E onde que ela estava perdida? Dentro ou fora do aprisco? Aonde? Alguém que sabe que está perdido e não sabe como voltar porque está longe de onde? Da sua casa. E a moeda? Ela sabe que está perdida? Sabe? Mas aonde que a moeda se perdeu? Aonde? Dentro de casa. E não sabe que está perdida. Agora veja a situação agora na história do filho pródigo. O filho mais novo se perdeu aonde? Fora de casa. Mas ele sabia que estava perdido? Sabia ou não? Quando que ele soube que ele estava perdido? Quando ele estava ali na miséria, ele reconheceu o pecado dele, que ele estava perdido, e foi até o pai. E veja bem, olha a consciência dele. Ele achava que o pai o receberia, mas não como filho, como um dos seus, o quê? Empregados. Você já viu alguém, quando você vai convidar alguém para voltar para Jesus, ela fala assim, eu fui tão longe que eu não consigo o quê? Voltar. Olha só, será que não é o mesmo pensamento do filho ali? Você consegue se esconder do amor de Deus? A Bíblia fala assim? Assim que a Bíblia fala? Que você consegue se esconder do amor de Deus? O salmista disse que se ele for lá na profundeza do mar, na escuridão total, Deus vai estar lá. Se ele for no mais alto lugar que possa existir, Deus estará lá. Não importa aonde você tenha ido ou tenha feito, Deus pode te buscar. E o filho mais velho? Será que ele também estava perdido ou não? Lembra que eu falei para vocês no começo de que se você chegar para alguém do Oriente, lá da Arábia, e falar que contar essa história, ele vai se indignar? Por quê? Porque o pai tem uma figura muito importante, não tem? Quem se revoltou com o pai? Foi o filho mais velho ou mais novo? E teve coragem de ir lá falar com o pai. Só que note bem, olha ali o que diz ali o versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e olha bem agora na frase que vem a seguir. E ele lhes repartiu os haveres. O que essa frase significa? Que ele só pegou a parte do filho mais novo e deu para ele? Não. Significa que o que ele deu para o mais novo, ele deu também para o mais velho. Ou seja,
ele também recebeu uma herança que não lhe devia naquele momento. Ou seja, por mais que ele não se rebelou como seu irmão, ele também tinha os seus sentimentos contra o seu pai. Porque numa cultura como aquela, quando o filho mais novo falou o que falou para o pai dele, o mais velho, sendo o segundo em importância na família, ele deveria agir contra o irmão e tomar parte do seu pai. Mas ele se calou. Ou seja, esse filho estava perdido dentro de casa e não sabia que estava o quê? Perdido. E essa situação agora ela cai para nós como um espelho para nós nos olharmos e refletirmos se nós não estamos agindo como esse jovem. Porque nós estamos aqui dentro, figuramente dentro desse templo, mas no nosso coração nos consideramos dentro ou do lado de Deus, dos salvos, daqueles que estarão de braços erguidos quando Jesus voltar. Mas será que com nossas atitudes realmente nós estamos assim? Ou será que nós, como uma moeda que não tem consciência nenhuma, estamos perdidos dentro de casa sem sabermos que estamos perdidos? E a história então ela se encerra com o pai tentando convencer aquele jovem a entrar para dentro de casa. E por que ela acaba ali? Você vê essa história se acabar com uma semelhança do começo dela, lá do capítulo 15. Jesus vai até a porta, falar com as moedas e deixa as ovelhas lá dentro da casa. Os perdidos, que sabem que estão perdidos e querem ajuda para voltar. E vai ter com os fariseus ou as moedas que estão dentro da casa, mas estão o quê? Perdidos. E ele fala assim para aqueles: vocês agora entenderam o que eu estou fazendo aqui? Vocês não querem entrar e regozijarmos juntos? Para a gente finalizar e entender um pouquinho melhor esse conceito, a gente consegue entender qual é o nosso papel na missão que Deus tem para cada um de nós. E o nosso papel é não atrapalhar o papel de Jesus. Eu vi uma frase uma vez que me chamou a atenção, que Jesus às vezes não se magoa tanto com a sinceridade de um perdido, mas às vezes ele pode se magoar mais com a hipocrisia de um santo. É forte essa palavra, né? Essa frase. Porque por mais que o perdido ele está sendo sincero em suas palavras, em falar, em acusar, em fazer qualquer coisa, ele pelo menos está sendo o quê? Sincero, verdadeiro. Isso não remete a alguma coisa que vai lá de Apocalipse, que diz assim, né? É melhor você ser quente, ser frio do que ser morno, né? Se você não consegue ser quente, porque não fique ali no meio. E às vezes, Deus vai atrás de salvar uma pessoa que de repente você não gosta. Mas o mesmo empenho que Jesus tem em te salvar, Ele vai ter em salvar essa pessoa que você não gosta, que fez algo para você.
Porque você vai para o mesmo céu que essa pessoa vai, se Jesus conseguir alcançar essa pessoa. Eu fico olhando aqui, às vezes aqui da frente, as atitudes aqui dos nossos diáconos, né? E eu fico impressionado, porque eu não vejo isso em outras igrejas. Às vezes entra alguém embriagado aqui na igreja, e a atitude nossa não é fazer com que esse bêbado vá embora. É tentar pelo menos colocar ele sentado aqui, fazer com que ele assista o sermão. Até banho foi dado num bêbado uma vez, não foi dito? Depois do culto. Ontem eu estava saindo da academia, eu parei no semáforo, e eu juro para vocês que eu não tenho esse costume. Se alguém pede alguma coisa para mim, eu falo que eu não tenho nada. E ontem alguma coisa mexeu comigo, eu falei, deixa eu ver aqui. Peguei assim, umas moedas assim. Ele nem veio no meu carro, ficou parado ali na frente, tinha um carro na minha frente. E bem perto de abrir o sinal, ele veio. Aí ele começou a pedir, eu falei assim, vou abrir o rápido aqui, já vou dar a moeda aqui, já vou sair. Eu falei assim, só tem isso aqui. E joguei na mão dele assim, né? Joguei assim, né? Soltei na mão dele. Aí ele falou assim, o pouco que você me dá nas mãos de Deus pode ser muita coisa. Aí eu olhei assim na cara dele assim. Aí ele falou assim, eu já fui cristão e eu saí da igreja e estou aqui. Aí eu falei assim, viu, ainda é tempo, volta para Jesus. Ele falou, amém, eu vou ouvir sua palavra e vou voltar. E eu fiquei pensando naquilo. Olha a frase que ele falou para mim, o pouco que você me dá na mão de Deus pode ser muito. Nós devemos, às vezes, deixar o nosso egoísmo, o nosso lado fariseu de lado e esquecer os pecados das pessoas que elas fizeram, às vezes até para você. Porque não importa o que as pessoas tenham feito, quem julga é Deus. E às vezes, por causa desse rancor que você tem no seu coração, essa pessoa pode estar no céu e você não. Essa pessoa pode ser a ovelha perdida e você a moeda. E você se perder aqui dentro. Que Deus possa tocar no meu e no seu coração. Que nossa atitude seja de salvar as pessoas, independente do que elas fizeram para nós ou não. Independente do que elas são ou não. Nós devemos demonstrar o amor de Jesus e mostrar para as pessoas o que Jesus fez por nós, pode fazer por elas. Nós temos sempre a mania de julgar. Você sabia que a ciência comprova que vamos usar esse termo, muitas garotas de programa, elas podem ter uma consciência, uma mente mais pura do que uma mulher que está dentro da igreja? Aí você pode se assustar com o que eu falei agora, né? Como pode acontecer isso? Mas qual foi a circunstância que levou essa pessoa a fazer o que ela faz? Qual foi a circunstância que fez um alcoólatra se tornar um alcoólatra? Que nós possamos dobrar os nossos joelhos todos os dias, orar a Deus para que Ele transforme o nosso coração, para aí sim Ele nos usar como instrumento dEle para buscar essas pessoas. Eu gostaria de assistir um clipe junto com vocês, e no final dele, fiquemos em pé e nós vamos fazer uma oração para finalizar o culto dessa noite. Não, eu vou embora, eu não estou nem aí para você e nem para você. Eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais. Eu tenho idade suficiente para me virar do jeito que eu quiser. Se vocês não me deixam cuidar, eu vou me cuidar sozinho. Isso. Não tem questão de parar, não é para parar. Eu não estou nem aí para você. Calma, para.
a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar ao lar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. E aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança, toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho força pra seguir. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei meu lugar, eu sei. Que você nunca esqueça qual é o seu lugar. Por mais que aqui na Bíblia o nome da parábola seja a parábola do filho pródigo, mas o centro dessa história é a história de um pai que tinha 2 filhos perdidos, mas que os amava muito. E Deus nos ama como esse pai. Ele é esse pai que ele vai em busca dos seus filhos incansavelmente. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, em saber que o Senhor, como nosso Pai, fará tudo para nos alcançar. Como disse aqui o pastor Péricles na semana de oração, para nós sermos salvos por Ti, nós devemos fazer somente uma coisa:
aceitar. Que nós possamos aceitá-lo todos os dias em nossa vida, em nosso coração. Trabalha conosco, Senhor, para que nós possamos ser transformados por Ti. E apesar de, enquanto nós vivermos aqui, nós sermos pecadores, usa-nos como instrumentos Teus, para que possamos buscar pessoas, e ao buscarmos essas pessoas, nós possamos nos preparar e estar cada vez mais perto de Ti. Senhor, no próximo sábado, que as visitas que estiverem aqui, elas possam novamente se sentir bem ao nosso meio, que elas possam sentir no coração a vontade de estar aqui e ficar aqui. E nos ajude, Senhor, para que nós não possamos fazer nada que desaponte essas pessoas, e sim que elas possam se alegrar e juntos nós possamos estar felizes. Nos despeça agora para os nossos lares, que nós possamos continuar orando por essas pessoas e pelas pessoas que nós queremos trazer para Ti nesse ano. Tudo isso eu te peço em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.